presidente, gostaria agora, antes de encerrar, primeiro agradecer a Vossa Senhoria, deputada Gorete, que é professora, tem sido, inclusive, uma parceira de primeira hora, uma novidade. Assim como nessa casa nós podemos ter parceiros políticos, nós percebemos também que não existe problema ter diferença, mas também investir energia na pauta de convergência. E a deputada Gorete tem investido essa energia na pauta de convergência, na educação, e transcendendo que a educação, inclusive nesse último projeto aprovado, que se trata também da alimentação escolar, e nós que sabemos que realidade ela transcende, assim como na região norte, na região da Amazônia, assim como a deputada Gorete é parte, é do lugar, está para além de ser parlamentar nesse território que a ela bem conhece, assim como a deputada Dilvanda Faro, nós também compreendemos que se as demandas só mudam de endereço, as soluções também podem somente mudar de endereço, embora tenha que ser adaptada para cada lugar. E é realidade que nesse projeto de lei do deputado Helder Salomão, e agradeço aqui mais uma vez por a oportunidade de relatar esse importante projeto que trata do programa também da alimentação escolar no âmbito da aquisição de alimento, que muitos estudantes nas comunidades ribeirinhas, isso transcende ser indígena também, que eles falam que está com saudade da escola. E, na verdade, eles estão com saudade da alimentação, porque a única alimentação do dia ainda é a alimentação escolar. E por isso que a alimentação escolar, eu tenho dito que se quem tem fome tem pressa, aqueles que estão sobre insegurança alimentar têm muito mais pressa junto. E que uma criança que não alimenta, certamente ela não tem criatividade, ela não tem inspiração. E quando elas vão embora para casa, quando eu fui estudar, minha primeira e segunda série eu estudei debaixo de um pé de manga ainda no meu território, estudei até o ensino médio. E quando a primeira vez que eu tive que sair de dentro do território já foi para a graduação na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu falei, mãe, é a primeira vez que eu vou sair para estudar fora, nem ensino médio, no município mais próximo. A senhora tem R$50 para me emprestar? Ela falou que não. E eu passei a tarde inteira chorando e meu irmão falou, imagina ela não podendo ter para te dar. E aquilo me marcou muito, porque quando parava nas estradas, eu falava, a senhora não vai comer? Eu falava assim, não, nossa barriga está cheia. Eram vários estudantes que não tinham condição. E isso me marcou profundamente, que por muitas vezes, nessa casa também, quando várias pessoas, os professores cobram da senhora, na região da senhora, vários indígenas me cobravam, deputada, ainda não aprovou a matéria da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas? Quando eles estavam tristes, eu já estou mais triste por não poder oportunizar. E o que se viu nessa comissão, infelizmente, foi preciso ter uma casa vazia para aprovar. Eu agradeço aqui toda a assessoria legislativa, toda a assessoria dos parlamentares, mesmo da maneira contrária, porque é da diplomacia política ter adversário político. Mas nessa casa não se pode tornar um lugar de inimigos políticos. E votar contra os povos indígenas são inimigos humanitários. Sobretudo a região da Amazônia, que concentra a maior população indígena. O Nordeste brasileiro, a Bahia, é o segundo estado com a maior população indígena. O Mato Grosso do Sul, o terceiro estado. É bem verdade que o Mato Grosso do Sul detém, inclusive, de uma grande parte onde está o agronegócio brasileiro. Mas existe mais de 80 mil indígenas no Mato Grosso do Sul. E é preciso ter ponto de convergência. Eu estou, nessa legislatura, muito mais investindo energia no que pode convergir, porque quando saiu uma pesquisa na Amazônia que 80% da chuva concentrada nos territórios indígenas beneficia 57% do agronegócio brasileiro, e que se o Congresso Nacional não parar de votar projetos de retrocesso à matéria ambiental e também a proteção dos territórios indígenas, assim como essa Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, na autoria da deputada Joênia Wapichana, primeira mulher indígena eleita no Congresso Nacional, nesse dia de hoje, se o Congresso não parar de fazer essas investidas, o déficit de primeira hora na economia será em torno de 338 bilhões. Isso quer dizer que destruir não compensa. O PL da devastação já está com o relator, que inclusive é do nosso estado de Minas Gerais. O PL da devastação, em apenas um ano, se ele for aprovado, vai perder em floresta proporcional ao estado do Paraná. Será responsável pelo ponto de não retorno. O PL da devastação, que foi apelidado e que vai ser aprovado nessa casa, apenas um projeto que irá passar num território indígena será responsável pelo ponto de não retorno. Isso quer dizer que parecia que proteger o meio ambiente teria que ser responsabilidade dos povos indígenas, comunidades tradicionais, e que colocar comida na mesa, discutir economia, tinha que ser do agronegócio brasileiro. Nós vamos disputar essa pauta, assim, da economia, porque a economia inteligente é uma economia que não nos mate. É um absurdo, em plena
momento de caminhada para a COP, que está sendo sediada na região da deputada Gorete, presidenta Gorete, e que as pessoas não fazem uma análise. Vai dar ruim para nós, mas vai dar ruim para todos vocês. E o filho de vocês, vocês que são assessores, que inclusive assessoram parlamentares que são contra os povos indígenas, vão perguntar: pai, eu vi na televisão, por que o senhor ajudou a destruir o nosso futuro? A Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, nós sabemos da polarização política de vários parlamentares que votaram a favor do marco temporal e que não tem ponto de convergência quando se trata de demarcar território indígena. Mas por que todos os projetos que tratam da matéria indígena agora tem que ser uma questão? Vocês sabem o que é, para a deputada Joênia Wapichana, depois de um congresso de 195 anos eleger a primeira mulher indígena? Você sabe o que é um Brasil de 525 anos, quando nós tivemos a oportunidade de presidir a Comissão da Amazônia, Povos Originários Tradicionais, agora estou presidindo a Comissão de Mulher? Vocês acham realmente que uma indígena é uma ameaça no meio de uma bancada ruralista? É importante reconhecer que no século XXI tem muitas outras lutas, mas a questão da crise climática está colocada como uma das principais. Não vai existir terno, não vai existir gravata, não vai existir espora, não vai existir boi, não vai existir pasto se não existir territórios preservados, inclusive com água para abastecer o agronegócio brasileiro. Essa é a importante questão para dizer aqui, estou vendo meus parentes aqui do Nordeste brasileiro, e que diversas matérias nós somos fruto da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, e que foi um grande desafio. Perderam vidas, lideranças que não pôde assistir essa política ser aprovada nessa comissão da Amazônia Povos Originários Tradicionais. Se fosse numa comissão, embora seria contradição numa comissão de orçamento não aprovar essa matéria, já seria questionável. Mas a investida que se fez aqui de obstrução para impedir votar essa matéria, a Comissão da Amazônia Povos Originários e Tradicionais, na verdade, não pode ser aceitável. Porque as pessoas podem ser contra os povos indígenas e têm direito de divergir, mas não pode negar que é os territórios indígenas que, inclusive, tem sido mostrada como uma das últimas soluções para barrar a crise climática. Povos indígenas territórios, 20% é a solução somente no Brasil. Comunidades tradicionais são 30%. Somando as duas populações, são 50%. O marco temporal, tão logo, que diz que ia trazer segurança jurídica, ele vai ser denunciado como um crime climático, assim como quando não aprova pautas de relevância nessa casa, no Congresso Nacional. Por fim, agradeço todos os parentes indígenas que, por muitas vezes, tentam criminalizar a mobilização nacional indígena, que foi o primeiro movimento que teve coragem de decretar a emergência climática no Brasil. Que esse ano, no dia 10 de abril, inclusive nessa casa, tentou impedir aprovar requerimento dizendo que o movimento indígena era baderneiro. Vocês acham que os povos indígenas, que representam 80% da solução da biodiversidade de pé, é um povo baderneiro? O Copacabana Palace demorou 3 anos para ser construído e ele tem 70 metros de altura. A árvore maior da Amazônia, que está na região da deputada Gorete, a Sumaúma, tem de 500 a 900 anos. A árvore do Cerrado, as árvores de raiz mais profunda, que as pessoas pensam que o Cerrado tem que ser um bioma de sacrifício, é um dos biomas mais resistentes, o segundo maior bioma brasileiro. A Caatinga, que teria que ser orgulho do Brasil, só existe no Brasil, o único bioma existente no Brasil. A Mata Atlântica, que é responsável por segurar também o ecossistema. O Pantanal, que queimou mais do que 3 vezes a cidade de São Paulo. O Pampa, que as pessoas pouco falam. E a Amazônia, que passa por um momento também de seca profunda e agora de enchentes alarmantes. É esse Brasil que vocês querem deixar para o futuro? Um Brasil que as pessoas falam que nós, povos indígenas, impedimos a economia. Mas a primeira atividade econômica no Brasil, 1511, exportou 5.000 toras de pau-brasil para Portugal. E a segunda foi a base das mulheres indígenas, inclusive, numa bioeconomia, quando tingiu os tecidos ainda com a madeira de pau-brasil. E somente depois veio a cana-de-açúcar, 1530, que é a atividade hoje, que é considerada também uma atividade que não pode ser sustentável. Nós estamos discutindo transição energética. Transição energética não pode ser uma hipocrisia e dizer: vocês usam celular e agora quer discutir transição energética ou a mineração no estado de Minas Gerais?
Se o PL da devastação fosse aprovado hoje, Brumadinho e Mariana, que matou 2 rios, não seria considerado área de alto risco. Matar 200 pessoas não é considerada área de alto risco? Ano passado, que comoveu o Congresso Nacional, vocês criaram um marco temporal para nós, mas vai ter vários marcos temporais de deslocado climático. Eu não quero que vocês paguem na mesma moeda, mas é preciso que crie ponto de convergência e de sensibilidade. Assim inspirado em Davi Yanomami, assim inspirado em Chicão Chucuru, assim inspirado em Rosalino Chacriabá, assim inspirado em várias mulheres, assim como Pajé, Nega, Pataxó, que os povos indígenas evitem a queda do céu. O Congresso Nacional tem que decidir se eles querem evitar a queda de direito ou se eles querem, num futuro tão próximo, quando as pessoas forem fazer um filme, ser chamados exterminadores do futuro. Isso é futuricídio. Mato hoje, mato amanhã. Parabenizar a deputada Joênia, que por sua coragem não é nada confortável, quando não somos vítima do racismo da presença ou da solidão, ser vítima também desse racismo do necroparlamento, que diz quem vai votar matéria e quem não vai votar. Nós vamos continuar votando matéria. E que se quando a nossa voz não for suficiente do lado de dentro, existe 1.700.000 indígenas do lado de fora. Obrigada, presidenta, deputada Gorete. Obrigada a todos os povos indígenas do Brasil, 305 povos indígenas do Brasil, que mesmo a arma que assassinou várias lideranças indígenas, não é a arma que assassina a nossa voz, porque a nossa voz é a prova de bala. Que a voz de Galdino, incendiado vivo aqui, seja a voz da resistência, mas que seja a voz da resistência para não continuar queimando nossos biomas, o nosso cerrado, a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Eu convido todos os parlamentares, cada um de nós podemos ser políticos, juntos nós podemos transformar a política e transformar e aprimorar a democracia. Eu nunca vi político ser eleito sem o povo. Eu nunca vi um presidente da casa ser eleito sem os deputados. Eu nunca vi uma sociedade ter uma governança sem respeitar a democracia. Eu nunca vi uma floresta sem árvore. Eu nunca vi as pessoas ter uma sombra se não respeitar a natureza. Então, eu convido vocês, assim como cada um de nós somos um parlamentar e juntos nós podemos ser o parlamento, eu convido cada um de vocês serem terra e ser árvore e ser diversidade de ser floresta.